Oferecimento Gorilla. GPS Tracker em 10 vezes de R$ 59,99. Boa noite, eu sou Carla Secarello, psicóloga e sexóloga, e está começando agora o programa Sexualmente. Nós queremos discutir a relação que fala sobre a sexualidade do brasileiro com muita naturalidade e respeito. E o programa ele é dividido em 3 blocos, sendo que no primeiro bloco nós temos o quadro Falando Sério. Neste quadro nós apresentamos sempre um tema diferente a ser debatido ao longo do programa. No segundo bloco, nós temos as rapidinhas, onde dados de pesquisas, curiosidades são apresentados aqui a vocês. E no terceiro e último bloco, nós apresentamos as dicas culturais, com indicações de livros, peças teatrais, exposições, filmes, tudo que tem a ver com o tema sexualidade. E em todos os blocos, nós dedicamos uma boa parte para tirar as suas dúvidas relacionadas a sexo, sexualidade, relacionamento e comportamento. E sempre que necessário eu vou utilizar aqui, olha, essa caixa, que é a caixa do amor, que contém alguns acessórios bem interessantes para que eu possa ilustrar melhor a minha orientação. Inclusive hoje tem um monte de coisa diferente aqui, tá? Então mande as suas dúvidas e as suas perguntas aqui para o site da Just TV e já faça a sua pergunta que logo mais a gente já vai estar respondendo a elas, ok? E no programa de hoje, nós falaremos sobre jogos eróticos. Nós vamos falar um pouco sobre algumas práticas que os casais podem aí se utilizar para manter aquela chama acesa, usando bastante criatividade e um pouco de ousadia. Nós vamos conhecer algumas táticas de sedução e como preparar o clima para aquela noite inesquecível. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre jogos eróticos no Falando Sério de hoje. Vamos lá! Falando Sério de hoje, nós então vamos falar um pouquinho sobre os jogos eróticos. E nós sabemos aí que algumas ocasiões especiais podem servir de pretexto para que você prepare aquele ambiente para uma noite de amor, não é verdade? Pode ser assim uma data especial, como um aniversário de namoro, casamento, enfim, alguma coisa aí que você acha que possa ser sugestivo para comemorar. Nesse dia, você pode acordar aí o seu amor, né? Tanto o homem quanto a mulher, enfim, de uma forma diferente, com um café da manhã especial, um carinho mais demorado, enfim. Dessa forma, você vai preparar o seu parceiro, a sua parceira para aquela noite ardente que está por vir. A coisa já começa logo de manhã, sabia disso? E se vocês não moram juntos, dá um telefonema logo pela manhã, né? Num momento em que também ele ou ela assim não esteja esperando, dá uma passadinha por perto, dá aquela cantadinha, né? Fala o quanto você gosta dele, quanto você gosta dela, enfim. E a preparação do ambiente é fundamental para aquelas mulheres, por exemplo, que têm dificuldade em atingir o orgasmo, pois funciona como uma preliminar já mental, né? Você já se imagina naquele ambiente que você está criando, você já fantasia com aquela noite, então tudo isso já te prepara psicologicamente. Então escolha cuidadosamente uma boa lingerie que você vai usar, como se fosse um presente para ambos. Os homens também, viu? Tem que se preocupar com lingerie, não pode pôr qualquer coisa não, hein? E você já reparou aí como algumas mulheres e alguns homens conseguem ser extremamente sexys, mesmo quando não estão arrumados ou em suas atividades aí do dia a dia? A verdade é que ser sexy é um estado de espírito, é algo que deve vir de dentro de você. Segundo o dicionário, sexy significa aquele que tem encanto, que exerce atração sobre um indivíduo. Portanto, cuide-se para manter a tua autoestima em alta e cuidado para não confundir sexualidade com vulgaridade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Os jogos eróticos entre um casal demandam de muita cumplicidade, por isso, se lembre aí da importância do diálogo e dos beijos, que são o termômetro de qualquer relacionamento. O uso aí de alguns apetrechos, de algumas coisas aí para quebrar a rotina na hora do sexo, tem sido também um grande artifício entre os casais, ganhando a cada dia mais adeptos. E logo aí ao longo do programa eu vou mostrar para vocês alguns acessórios bem legais que vocês podem usar para fazer aí parte desses jogos. E hoje o mercado oferece diversos tipos de entretenimentos para os momentos mais íntimos, como por exemplo os famosos vibradores, né, para você poder fazer o pompoarismo, que é aquela ginástica sensual, né? Kits de massagens eróticas. Nós temos também os dados da sedução, que eu vou mostrar para vocês. Cursos de dança sensual, polidense, essências, striptease, filmes eróticos e tanta coisa mais, né? Vale aí você conversar com ele, conversar com ela, para que vocês se entrosem e aí sim, né, possam utilizar de tudo isso para ter uma noite inesquecível. Mas a gente vai falar mais sobre isso, viu? Segura aí que a gente vai conversando. Manda teu e-mail, que agora eu já vou querer saber quem é que já quer conversar comigo um pouquinho. Boa noite, Luana. Boa noite, doutora. Boa noite, gente. Bom, eu vou pedir que vocês enviem seus e-mails e, juntamente com as dúvidas, mandem nome completo, endereço de e-mail e cidade de onde falam, para que no final do terceiro bloco, né, isso, vocês possam concorrer ao kit, que é no final do bloco. Isso, é um kit de massagem. Vamos lá, perguntas. José Carneiro. Ele pergunta, doutora Carla, o que você acha de calcinha comestível? Olha, eu acho assim muito interessante, né? Se você, por exemplo, né, gosta disso, você tem uma parceira, ou às vezes até parceiro, né? Porque tem homem que gosta de usar calcinha também na relação sexual, enfim. Mas você tem uma parceira, vamos considerar assim, que goste também e que isso ajude vocês a descontrair, a brincar, tornar a relação mais lúdica, manda ver, né? Agora, só fique atento, por exemplo, se essa calcinha, lá na embalagem vem escrito isso, né? Se é uma calcinha que foi recomendada pela Anvisa, se ela tá toda documentada direitinho, para não te dar uma dor de barriga depois, né? Tá certo? Mas eu acho que vale tudo, desde que o casal esteja super afim de usar, tá certo? O Luiz Martins, de São Paulo, pergunta, as brincadeiras dos dados funcionam mesmo? Ah, funciona. Olha aí, ó. Gostei da pergunta porque eu já vou ter oportunidade de mostrar aqui os dadinhos que eu recebi hoje, que inclusive foram gentilmente cedidos pela Rede Mel. É um pessoal que tem coisas muito interessantes para que você possa, então, seduzir e brincar bastante na hora do sexo. Olha que legal, esses dadinhos são muito interessantes. Esse aqui, por exemplo, olha, tem tudo aquilo que você pode fazer. Então, tem 69, esse aqui, ó. Esse aqui tem 69, excitar, sexo oral, sexo anal, olha só. Então, você joga lá e vê onde vai. Ah, tem um ponto de interrogação, hein? Esse aqui você faz o que você quer. E o outro, né, que faz jogo, você pode fazer no sofá, no chão, na cozinha, no chuveiro. E tem um ponto de interrogação também. Você joga e brinca. Isso aqui deixa tudo muito divertido. Olha esse outro, então, que tem umas figurinhas muito legais. Tem figurinhas, dá para você pegar bem, será aqui, ó, com posições sexuais. Olha que fofo, olha. Aí você escolhe, né? Escolhe assim, vai ver qual é a sua sorte, qual que vai cair, né? E aí depois você escolhe o lugar onde você vai fazer. Se é no sofá, se é no chuveiro, se é no chão, enfim. Olha, esse é muito fofo com essas imagens, adorei. E tem esse outro aqui, vamos ver, acho que eu já vi. Esse aqui também, olha, esse aqui já são de 3, olha que legalzinho. Então tem abraçar ou se esfregar, tem lamber ou lambuzar, tem um monte de coisa aqui diferente. Tem acariciar ou fazer cócegas. E aí tem as fotinhos também, ó, das partes do corpo. Olha que bonitinho. Tem os seios, tem a cara, tem, cadê? Ó, isso aqui, ó, que é a fissura do brasileiro, um belo bumbum. Você vê o que você faz aqui. Tem tanto para homem quanto para mulher, porque para homem também, ó,
tem um bumbum legal, tem pênis, tem tudo aqui. Então é para homem e para mulher. Então esses dadinhos funcionam muito. Tem até uma novidade que eles me mandaram que eu gostei muito, que são as raspadinhas, olha. Não é legal? Você raspa aqui e vê o que que sai. O que que sair é o que você vai ter que fazer. São as raspadinhas chamadas Kama Sutra Cards. Não é legal? Tudo isso diverte, né? Deixa a relação muito interessante para o casal. Então, vale a pena, sim. Compre os dadinhos, compre as raspadinhas e brinca bastante, tá bom? É isso aí. Doutora, complementando a pergunta dele, as brincadeiras podem salvar um casamento de sua monotonia? Pode. Pode salvar bastante, porque a coisa que mais acontece é o relacionamento entrar na rotina. Não tem um relacionamento que não cai nisso, né? O casal se acomoda muito. Então, quando você começa a perceber, tá tudo muito igual, né? Às vezes você vai perdendo até um pouco do pique para o relacionamento. Opa, tá na hora de acordar. Tem que acordar e aí, então, usar, por exemplo, coisas como essas ou qualquer outra coisa interessante. Aqui também, eles me mandaram um negócio legal. Olha, tem as velas aromáticas, né, que são muito gostosas, que você pode criar toda uma situação, um ambiente, né, com um cheirinho gostoso, que isso tudo seduz, é uma delícia. Tem também, olha, um outro aqui que eu achei muito legal também, é um kitzinho, né, que... você tem aqui uma venda e você tem também uma pena, porque a pena, você passa assim no corpo, são toques delicados, sabe? Isso tudo, olha, excita bastante, né? Então, vale a pena você inovar. Você põe assim a venda nos olhos da pessoa e vai, né, acariciando com a pena o restante de todo o corpo. Tudo isso é gostoso porque é diferente, não é nada que agride ninguém. Olha aqui, ó, não é aparentemente eu estar inocente, mas isso ajuda a inovar, ajuda os casais depois que termina a transa, fica brincando, lembrando das situações. Às vezes, sei lá, estão até jantando, almoçando juntos e pode vir alguma cena que lembrou e começa a brincar. Então, isso tudo ajuda, assim, você pode resgatar muito relacionamento através dessas brincadeiras. Vale a pena tentar, desde que, é claro, o casal esteja em acordo. Isso é fundamental. O que mais, Luana? Bem, Andréia, de São Paulo, pergunta: fantasias demais não atrapalham a relação? Atrapalham. Nada que é exagerado ajuda, né? Ficar também toda hora colocando fantasia, 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 não dá. Parece que então o relacionamento nunca tá bom, porque você tá sempre tendo que pôr uma coisa nova e diferente ali. Claro que não, né? Assim, isso é vez ou outra, para ser uma surpresa, para poder o casal ter a oportunidade também de mostrar sua criatividade. Então, o tempo todo fantasiar e colocar em prática essa fantasia, muitas vezes não ajuda, não, né? Fica até cansativo. E chega uma hora que haja coisa para você inventar, né? Às vezes não tem criatividade mais. Então, calma, moderadamente, nada em excesso faz bem, tá? O que mais, Luana? Bem, desculpe, o Fernando, ele não diz de onde ele é aqui, mas ele fez uma pergunta interessante. Boa noite, tenho 21 anos e minha namorada tem 20. Sou virgem, mas ela não sabe, ela também é. Mas ela me questiona o tempo todo sobre o tamanho do meu pênis. Sei que é do tamanho normal, mas tenho receio de que ela fale que eu não consigo satisfazê-la. Tem alguma sugestão para me ajudar com ela? Como é que ele chama mesmo? Fernando. Fernando, você está pensando só na possibilidade dela achar que você não vai satisfazê-la, né? Pois é, sabe que eu já estou pensando totalmente ao contrário? Ela é virgem, pelo que ela te fala. E sabe o que ela pode estar pensando também? Deixa eu saber o tamanho do pênis desse cara, porque se de repente for um pé de mesa, eu tô roubada. De repente esse negócio entra dentro de mim, vai sair na minha garganta. Como é que eu vou fazer? Ela pode estar com medo do tamanho do seu pênis. Ela não está preocupada se vai satisfazê-lo ou não, porque a grande maioria das mulheres que nunca se relacionaram sexualmente, né, já vem com aquele mito, com aquele conceito errado sobre o tamanho do pênis, né? E aí conversou com uma amiga, conversou com a outra, e elas falam: olha, primeira relação dói, primeira relação é isso, primeira relação é aquilo.
ela fica com tanta preocupação que se de repente ela achar que o teu pênis é muito grande, isso aí já vai ser um problema para ela. Ela não está preocupada tanto com a satisfação. Eu acho que o teu pensamento está na contramão do dela. Vai por mim. Então não fica receoso. E outra, mais cedo ou mais tarde, vocês vão ter que se mostrar um para o outro, né? Ela vai ter que mostrar a vagina dela para você e você vai ter que mostrar o pênis para ela. Não vai ter jeito. Então, para com isso. Sejam honestos, abertos, né? O negócio é esse, ó, meu pênis tem tanto centímetros, mas por quê? Isso provoca em você algum constrangimento, você está com receio de alguma coisa? Tenha um papo aberto com ela, você não imagina o quanto isso pode facilitar as coisas e melhorar muito esse primeiro encontro de vocês, tá bom? Eu sei que você também deve estar um pouco inseguro, porque você também é virgem, né? E está com uma grande responsabilidade aí nas mãos, né? Mas de ter essa primeira transa com essa moça também, mas relaxa, vai sossegado, exponha também que você é virgem, pode ser que, olha, vocês vão fazer um casal perfeito no primeiro dia. E eu tenho um recado a passar para vocês, que é sobre o projeto Ambissex, que é um ambulatório de sexualidade que eu coordeno aqui em São Paulo. E lá eu conto com uma equipe de profissionais especializados e preparados, né, para tratar aí você que apresenta algum tipo de dificuldade sexual. Então, se você tem problemas como dificuldades de ereção, tem dor na hora da relação sexual, ejacula muito rápido, não consegue ter orgasmo e assim vai, né? Nós lá do Projeto Ambissex podemos esclarecer suas dúvidas através do telefone, que é o 0 operadora 11 3057 0369, ou também você pode fazê-lo através do sistema Tirar Dúvidas do nosso site, que é o projetoambissex.com.br. Tire suas dúvidas por telefone, por e-mail, ou então agende uma consulta, porque saúde sexual faz toda a diferença. Só fica com problema sexual hoje quem quer, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, eu volto já já, continue mandando suas dúvidas para a gente conversar mais daqui a pouquinho. Eu volto já. Programa Bem Viver com Regina Pastore. Entrevistas e debates sobre temas diversos com profissionais qualificados das áreas de saúde, educação e filosofia. No quadro Em Harmonia, Regina apresenta dicas de qualidade de vida e exercícios para o bem-estar. Programa ao vivo, todas as segundas, às 15 horas, na Just TV. Estamos de volta com o programa Sexualmente. Nós queremos discutir a relação e nós vamos agora para as nossas rapidinhas da semana. Vamos lá? E na rapidinha desta semana, nós apresentamos uma pesquisa que foi publicada pela revista Isto É, com o título Tímidos estão em baixa no jogo da sedução. E com exclusividade para Isto É, essa pesquisa, né? A pesquisa ela foi feita pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa Social com 200 pessoas. E ela revela que a maioria delas vê no comportamento excessivamente reservado ou um grande empecilho para os relacionamentos amorosos. Segundo esse levantamento, 74% das pessoas entrevistadas acham que o fato de o homem ser introvertido pesa negativamente ou impossibilita o relacionamento. E a recíproca é verdadeira. Os homens também
não lidam bem com as mulheres retraídas, embora o percentual de rejeição seja menor, 52%. A preferência por perfis mais destemidos e confiantes é universal. A época atual impõe aí o padrão, segundo o qual as pessoas alegres e bem-humoradas representam o sucesso e são mais cortejadas. Enquanto isso, as pessoas mais recatadas abarrotam os consultórios psicanalíticos e se tratam com remédios reguladores de humor, por exemplo. Segundo a pesquisa, 74% dos homens e mulheres classificaram o fato de a pessoa ser extrovertida como algo que é fundamental ou pesa positivamente para um relacionamento amoroso. Mas isso não quer dizer aí que aquelas pessoas que são os fanfarrões, né, que eles também estão em alta, não. Os entrevistados citaram também como principais características do comportamento para um pretendente a educação, né? 10% das pessoas disseram isso e também a simpatia, 9% das pessoas. A extroversão, ela é especialmente positiva para quem tem aí entre 25 e 34 anos. No jogo da sedução, as tímidas são menos preteridas. A mulher, ela está numa posição mais cômoda, porque geralmente não se expõe, ela espera passivamente a ação masculina. Isso foi o que disse a psicóloga e sexóloga Jaqueline Lopes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que coordenou essa pesquisa. Interessante, né? Então, sorria, levante seu astral, que é por aí, ok? E vamos para um recadinho bem interessante, ó, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, hein? Nós vamos falar aí sobre o kit, né? O kit sensual massagem KY. Então, você que está aí preparando há dias aquele encontro tão esperado, comprou aquela lingerie sensual e agora precisa de algo que aqueça ainda mais, então passe em uma farmácia ou supermercado mais próximo e compre o KY Sensual Massage 2 em 1, que leva a tradição e a qualidade Johnson & Johnson. É um gel de massagem e lubrificante íntimo em um só produto. Serve para massagear todo o corpo, inclusive as partes íntimas. Descubra como o toque pode ser mais excitante nas versões Ice, com suave efeito gelado e sabor menta, e o Hot, que aquece em contato com a pele. KY para amar ainda melhor. E não se esqueça que no próximo bloco nós teremos aí um sorteio deste kit do KY Sensual Massagem. Então mande seus e-mails, porque nós vamos escolher um e-mail aqui para poder sortear, ok? E vamos lá, Luana, quem mais aí? O que o pessoal quer saber? O Felipe, 18, pergunta aqui. Doutora, o que você acha de motéis que tem coisas loucas e diferentes como rapel, cadeira erótica, videogame? Felipe, olha, aí vai muito do gosto do casal, né? Se o casal acha legal e curte isso, tem mais é que ir. Eu acho que isso tudo deve tornar muito engraçado, né? Fazer rapel pelado deve ser uma coisa muito interessante mesmo. Então, aí vai de cada um. Eu acho que se os dois topam, beleza, manda ver. Vamos lá. Ok. A Camila, de São Paulo, pergunta, gostaria de saber se é normal os homens sumirem quando ficam sabendo que a mulher é virgem. Adoro vocês. Camila, não, normal não é, né, Camila? Claro que não. Agora, um cara foge muitas vezes de uma mulher virgem porque ele também, às vezes, não quer ter essa responsabilidade aí de ser o primeiro na vida de uma mulher e, de repente, sabe, você gosta muito, depois começa a pegar no pé, ele já vê isso como realmente uma responsabilidade. Outros homens já ficam achando que mulheres virgens são um pouco mais demoradas para poder entrar no clima, para poder se entregar à relação. Às vezes esses tipos de homens, eles gostam de mulheres mais experientes, mulheres mais atrevidas, enfim. Então, é um pouco por aí. Não deveria ser assim, né? Mas vai saber o que passa na cabeça dessas pessoas. Às vezes também pode ser homens assim um pouco inseguros, que ficam preocupados em querer manter uma boa imagem na hora da relação, e aí, de repente pega uma moça que nunca teve relação e aí ela não gosta muito, porque ele talvez não se desempenhou muito bem. Passa um monte de coisa na cabeça, então é complicado. Desencana e tenta encontrar uma pessoa que você acha que vale a pena você transar pela primeira vez, tá bom, Camila? Amanda pergunta, e quando a mulher ou o homem só conseguem ter orgasmo pensando em fantasias ou fazendo jogos?
Então, isso aí é uma pergunta muito interessante a sua. E eu mesma já tive uma paciente assim, não sei se vocês já assistiram um filme que se chama Acusados, né, com a Jodie Foster. A Jodie Foster nesse filme, ela era estuprada por vários homens em cima de uma mesa de fliperama, sabe? E eu tinha uma paciente que ela só conseguia ter orgasmo quando ela imaginava esta cena, como se ela estivesse ali na posição da atriz, né? Claro, não é que ela tinha o desejo de ser estuprada, não é isso, mas no estupro, a mulher ela é dominada. Então, nas fantasias de estupro, muitas mulheres, inclusive 73% das mulheres fantasiam com estupro, é porque elas sentem a necessidade de serem dominadas, de serem pegas por um homem, e ele é que na verdade, comanda a relação. Então, veja, essa minha paciente, ela tinha criado uma dependência já disso. Então, para ela ter orgasmo, ela precisava necessariamente fantasiar com essa imagem, com essa situação. Então, se você é uma pessoa que, para poder ter orgasmo, está precisando sempre recorrer à fantasia e às vezes sempre a mesma fantasia, aí isso já não é uma coisa legal, porque você já está criando uma dependência disso. Quer dizer que se não tiver essa fantasia, você não consegue ter orgasmo, né? Então aí não é bom. Aí era importante você procurar uma ajuda psicológica para tentar resolver isso. Claro, se isso estiver te incomodando, se também você estiver tocando isso bem, levando bem na tua vida, não tem o que procurar ajuda, tá? Então, é um pouco por esse caminho que você deve avaliar melhor, ok? O Marcos, de São Paulo, pergunta, o tamanho dos pés e das mãos, dos dedos, fazem realmente relação ao tamanho do pênis? Não, isso é interessante, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, a gente pegava o tamanho do braço do rapaz, dividia ao meio, era o tamanho do pênis dele, né? Era uma coisa... Então, quando você calça, nossa, metade é o tamanho do pênis dele, né? Era aquela coisa assim... Mas veja, isso daí, os orientais explicam bastante por esse lado, falam da curvatura, não sei o quê, papapá. Mas a gente já viu, né, diversos estudos que mostraram que isso não tem nada a ver, tá? Fica tranquila em relação a isso, porque pode ter a mão pequena, a mão grande, que isso não importa não, ok? É claro que a estatura da pessoa muitas vezes pode contribuir para que os seus órgãos sejam proporcionais a isso, mas não necessariamente, ok? Uma pergunta interessante aqui do Fernando. Para um homem de seus 30, 35 anos, como um homem pode fazer para seduzir uma mulher poderosa, ele usa aqui, porque as mulheres colocam uma roupa, uma bota, elas já ficam sedutoras, mexem com a libido masculina, enquanto os homens é um pouco mais difícil. Você tem alguma dica para ele de roupas ou... Eu não sei se eu entendi bem. Ele está querendo saber como ele deve se vestir para poder seduzir uma mulher? Se você tem alguma dica sobre como o homem pode se vestir para seduzir a mulher. Então, não sei. Não tenho uma dica. Bom. Não tenho ideia disso. Por quê? Porque, veja, depende muito, né, da personalidade de cada mulher. Essas mulheres que aparentam ser mais decididas, mais bem colocadas, aquelas mulheres que mostram mais o que querem e tudo mais, o que eu posso dizer é que elas não gostam de homens assim com aspecto de muito bonzinho, aquele que chega com muita delicadeza. Elas gostam de homem que tem pegada. Elas gostam de homens também decisivos, homens decididos, homens assertivos, né? Então, aí não tem muito a ver com a roupa que usa, mas sim com o jeito de ser, né? Eu acho que é um pouco isso que você deve pensar. Eu não sei qual é o tipo de mulher que você espera ter para a sua vida. Dependendo do tipo de mulher que você queira, aí é bom você analisar bem esse perfil dela para ver como é que você pode se comportar e ver se encaixa com o teu jeito de ser também. É um pouco por aí. Agora, a dica do como vestir... Um perfume é sempre bom, isso ajuda muito. Mas eu acho que é isso mesmo que ele queria saber. Eu dar uma dica, não só roupas, mas o jeito do homem. Eu acho que é um jeitão de ser, né? Ajuda bastante. Certo. O Cleiton pergunta aqui, doutora, gosto de fazer sexo anal com minha esposa. Isso pode trazer algum problema para ela? Bom, o sexo anal, ele pode trazer problemas desde que você queira fazer sexo anal com ela muitas vezes na semana, por exemplo. O sexo anal não se pode praticar muitas vezes não, porque senão rompe as pregas.
E aí ela não consegue segurar cocô mais, sabe? Quando você tá apertado e não tem um banheiro perto e tem que segurar. Se a prega romper, meu amigo, ela não segura mais nada. Então não pode, né, fazer sexo anal com muita frequência. Jamais. Isso 1, 2 vezes por semana no máximo. Segundo, tem que lubrificar bem o ânus, né? Porque o ânus não tem lubrificação própria, então tem que lambuzar bem. E tem que usar preservativo, né? Porque senão você vai estar levando, você pode levar vírus e bactérias para dentro do ânus dela e aí trazer consequências para ela. E para você também, porque o ânus é um lugar onde tem bactérias, porque tem lá as fezes, e aí você pode levar isso para o seu pênis, aí você tira do pênis, põe na vagina. Não pode tirar do ânus e já pôr na vagina, não pode, porque senão leva fezes para lá. Então é esse tipo de cuidado que você tem que ter para não prejudicá-la, ok? Preservativo sempre. O Anderson pergunta aqui, sou jovem e faço sexo seco com minha namorada, isso é saudável ou devemos partir para a coisa real? Eu não entendi direito. Sexo muito seco? direito. O que é isso, sexo seco? Não sei. Bom, não Se entendi. puder explicar pular, melhor, manda de novo aí. Será que o quê? Virtual. Sexo virtual? Ou então de assim? lubrificação, alguma dica para lubrificar melhor, de repente um óleo. Bom, explica melhor, porque eu não entendi o que é sexo seco, certo. assim, não sei o quê. A minha cabeça ainda não entendeu isso aí. Certo. A Mariana pergunta que esses cremes e óleos causam alergia? Depende do creme, depende do óleo, né? Então, assim, se você não pegar, se você comprar aí alguns óleos e cremes que vendem por aí, que não são testados dermatologicamente, cremes que não têm o reconhecimento da Anvisa, aí pode ter problema, né? Eu, por exemplo, mostrei para vocês aí o KY Sensual Massage, que é da Johnson. É um produto super sério. Você pode perfeitamente, né? Esses daqui, ó. Você pode perfeitamente utilizá-los, porque primeiro eles são à base de água. Não vão comprometer você em absolutamente nada, né? Segundo, que você pode usar tanto no corpo como no genital. Então, fica tranquilo, porque dá para estender a brincadeira bastante, assim. E é super testado, né? É recomendado até por médicos e tudo mais. Então você tem que ver bem. Por exemplo, o pessoal da Rede Mel, que nos cedeu aqui esses dadinhos, essas coisas todas, eles também vendem óleos, vendem cremes e tudo mais, mas são coisas que foram testadas. Eles garantiram que só vendem coisas que são reconhecidas pela Anvisa. Então você tem que ver isso lá. Não pode comprar qualquer coisa, tá certo? Tem que prezar pela qualidade. Você não pode passar no seu corpo, na sua vagina, qualquer coisa. O Lopes pergunta aqui, transei com minha ex-namorada sem camisinha, ela toma remédio para não engravidar. Passaram-se uns dias e eu sumi, agora foi ela quem sumiu. Posso confiar nesses remédios anticoncepcionais ou pílulas do dia seguinte? Então, o anticoncepcional, ele não garante 100%, ele garante 97%. Então, tem 3% de chance de engravidar, né? Então, você tem que perceber bem qual período que você transou com ela. Se ela estivesse num período fértil, não sei se ela toma direitinho o anticoncepcional, tem tudo isso. Se toma direitinho, não está no período fértil, a chance de engravidar é muito menor, né? Agora, você sumiu, ela sumiu, pelo visto nenhum está querendo nada com o outro, né? Agora, a pílula do dia seguinte é uma bomba atômica, não deve tomar nunca, tem que prevenir a gravidez e não tomar pílula do dia seguinte, porque isso é uma quantidade muito grande de hormônio que prejudica a saúde da mulher, tá certo? Então, usa a pílula e usa preservativo. Você correu o risco, inclusive, de pegar doença e ela também, né? Bom, eu tenho um outro recado para vocês, que é o seguinte, vocês podem aí acessar o meu blog para continuar aí vendo as minhas histórias, os meus textos, falando comigo, enfim. Vocês podem acessar o falandonaquilo.com.br, onde eu atualizo diariamente textos, vídeos, áudios, todos falando sobre sexualidade. E nele, você também pode interagir lá com outros internautas, comentando os posts e as respostas deixadas no blog, ok? Então é falandonaquilo.com.br. E também pode aí, quem quiser saber um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha atuação profissional, você pode visitar o meu site, que é o carlasecarello.com.br.
que lá vocês vão encontrar o meu perfil profissional, informações sobre a minha atuação clínica e o trabalho que eu desenvolvo junto a diversas empresas, além, é claro, de ter aí a minha agenda atualizada, ok? Nós vamos agora para um rápido intervalo, eu volto já já, não esqueça de mandar a sua pergunta, porque no próximo bloco tem sorteio, ok? Até já! Promoção do Gorilla, Blu-ray LG, com acesso ao YouTube e com várias ferramentas de interatividade, por apenas R$ 899 à vista ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorilla.com.br. Estamos de volta com o programa Sexualmente. Nós queremos discutir a relação. E aqui a gente esclarece muitas dúvidas sobre sexualidade. Por isso, mande as suas dúvidas, que daqui a pouco a gente vai ter sorteio de um kit KY Sensual Massagem 2 em 1. E vamos lá, Luana, quem mais aí está perguntando? Vamos lá, doutora. Primeiramente, eu queria mandar um abraço para o pessoal que está mandando os e-mails aí. Mandaram um beijo para você, o Eduardo do Rio de Janeiro, Francisco de São Paulo, o Igor, o pessoal está curtindo bastante o programa pela internet. E é isso aí, vamos lá. Né? Muito obrigada, eu quero agradecer, porque tem um pessoalzinho aí da Transamérica, eu sei que o Eduardo, por exemplo, é do Rio de Janeiro, ele me escuta na Transamérica e ele está me seguindo bastante. Eu também agradeço muito aí a participação de todos vocês, viu? Obrigada mesmo. Certo. O Roberto de Minas Gerais pergunta: mas como os gays fazem? Aqueles que fazem relação anal todos os dias. Qual o conselho que você dá? Pois é. Isso não importa se é relação homossexual ou heterossexual. Transar todo dia, mesmo sendo homossexual, você corre um risco danado de ter hemorroida, de ter fissura, ter tudo, de romper prega. Ué, o que vai fazer? Tem jeito, meu amigo. Você está penetrando num lugar que não era para penetrar. Né? Então, não corre risco, claro que sim, né? Então, tem que dar uma maneirada. Eu sei que é gostoso, tudo, mas vai para uma masturbação, vai para um sexo oral, sabe? Para dar uma aliviada no ânus, porque senão não há ânus que aguente. Certo. Doutora, como é que a gente pode falar para o pessoal que está querendo o kit com os olhos, KY, para adquirir esses kits sem ser no sorteio, porque o sorteio é só para uma pessoa, né? Exatamente. Assim, o sorteio do kit é um kit que a gente tem por programa, muito gentilmente cedido aí pela Johnson, né? Agora, se você quiser adquirir o seu kit, entre em contato com o saque, né, do produto KY. Você entra lá no site da Johnson, pega o telefone do saque, ou às vezes pode até mandar pelo próprio e-mail da Johnson e solicitar. Né? Também a gente pode fazer o seguinte: você pode fazer isso diretamente com a Johnson, mas pode demorar até um pouquinho, enfim. Manda também esse teu pedido para mim através do site do Projeto Ambissex. Então é Projeto Ambissex, com B mudo, tudo junto, .com.br.
né? E aí, o que acontece? Ah, desculpa, é projetoambissex.com, como é que é? .terra, esqueci, hein? É projetoambissex.terra.com.br. É isso aí, tá? Manda para mim, porque aí se eu tiver um número razoável, eu chego lá na Johnson e falo, olha, esse pessoal tá pedindo, né? Quem sabe a Johnson pode me ceder gentilmente mais alguns kits, ok? Não vou prometer nada, tá? Mas, de repente, eu posso conseguir. É isso aí. A Ana Paula pergunta, diz aqui, doutora, fiquei preocupada em relação à imaginação. Eu imagino sempre uma cena de um filme, mas jamais imaginei que eu teria esse tipo de problema. Eu não vejo motivo de procurar um psicólogo. O que eu faço? Se para você, né, tá tudo ok, né, você visualiza sempre essa cena e para você tá gostoso, porque assim você consegue atingir o seu prazer, tá bom. Eu só falo isso quando, por exemplo, a pessoa ela começa a ficar incomodada. Ela, puxa, mas eu só consigo ter prazer dessa forma, desse jeito. Eu queria mudar um pouco isso. Às vezes a pessoa ela se sente presa, amarrada, aprisionada a isso. Então, aí é que passa a ser um problema. Se não é o seu caso, esquece tudo que eu falei e continua tocando tua vida numa boa. É esse o caminho. O arcanjo, que é do Espírito Santo, diz aqui, o tamanho do pênis é importante em alguns casos. E pergunto sobre o uso daqueles aumentos penianos, das bombas penianas. Isso funciona mesmo? Então, eu tenho até uma bomba aqui. Isso é uma picaretagem que eu vou te contar. É uma coisa absurda isso. Aqui, a bomba é essa. Vou ver se eu consigo fazer aqui para mostrar, né? Tem homens, por exemplo, que acham realmente que o pênis dele é pequeno, porque aqui eu não sei se dá... Será que dá para você pegar aqui direitinho? Tem uma medição aqui, acho que não dá, será? Ó, tá cheio de número, tá vendo? Isso aqui é como uma régua, né? Então, o que acontece? O homem põe o pênis dele aqui dentro, né? Aí ele pega essa parte aqui da bombinha e vai. Aqui cria um vácuo aqui dentro, né? O pênis, ele incha, ele cresce, ele fica gorducho. Aí ele pega um anel peniano, que isso também vende em sexy shops por aí. Então, ele tira o pênis daqui de dentro, né? Segura na base, põe o anel, faz aquele garrote lá e o pênis fica inchado, bonitão, gorducho. Só que também fica roxo e gelado, porque está prendendo a circulação, né? E acha que isso tudo é maravilhoso, que está fazendo com que o pênis cresça. Não cresce nada, meu amigo. Nada. Isso aqui é pura picaretagem. Isso aqui há uns anos, muitos anos atrás, isso estamos falando aí em uns 15 anos atrás, talvez, se usava essas bombas a vácuo para homens que tinham problemas de ereção. Os homens usavam isso para poder, a partir do momento que colocasse o anel na base, ficar com o pênis bem inchado, né, e com um garrote ali para poder fazer a penetração. Mas isso não é. Então, eu não sei, entra aqui, né, ó, o pênis entra aqui dentro, é que esse aqui não cabe direito, mas enfim, entra aqui dentro, faz a bomba a vácuo, o pênis incha e é isso aí. Então, isso aqui é bobagem, não faz crescer nada. E esses alongamentos penianos que vendem por aí, que vendem na internet e tudo mais, isso então é mais picaretagem ainda. Tem uns que tem uns pêndulos que penduram no pênis lá, ou então no saco escrotal, umas coisas doidas, né? Tem gente que vai para a cirurgia achando que vai aumentar o pênis, coloca a prótese, isso não aumenta coisa nenhuma. Isso daí, nós não temos nada ainda provado pela ciência de que aumenta o pênis. Então, cuidado para não cair na mão de picareta e gastar dinheiro com aquilo que não tem. Se você não está contente com o tamanho do seu pênis, vai fazer terapia, vai ver direitinho por que você não está aceitando bem teu corpo, porque o tamanho não quer dizer nada. Eu sempre brinco que assim, né, a palavra pênis é uma palavra que vem do latim e significa pincel, né? Então, assim, o importante não é o tamanho do pincel, o importante é a obra de arte que você vai fazer com ele. É isso que interessa, né? Então, se você não sabe fazer nada, não tem pegada, aí sim vai ser um problema. Mas se você tem tudo isso, não está nem ligando para o tamanho do teu pênis, viu? É outra coisa que interessa. Bem, o Cleiton fez uma pergunta aqui bastante interessante. O homem que sente prazer no ânus necessariamente é gay?
Parabéns pelo programa. É muito legal essa pergunta, porque é interessante, né? Tem nada disso. A região do ânus é uma região que tem muita inervação, é uma região muito irrigada, né? E é também uma região muito sensível a toques, né? Então, é uma região que estimula bastante. Então, o homem que é tocado ali, né, e que gosta e que sente prazer com isso, não necessariamente ele é gay, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque é uma região sensível e uma região que agrada quando é tocada. Esquece, curte à vontade, não tem nada a ver, não vai virar gay com nada disso não, tá bom? Vamos agora às nossas dicas culturais da semana, vamos lá. E toda semana nós traremos aqui ao quadro Dicas Culturais indicações de livros, filmes, peças teatrais, museus, exposições, tudo que tem a ver com o tema sexualidade. E na nossa dica cultural de hoje, eu trouxe aqui para vocês esse livro que tem tudo a ver com o tema que nós estamos abordando, né? Que é o livro que se chama Sexo, Amor e Sedução, que traz a seguinte mensagem, que a atração é a força poderosa que movimenta e aproxima as pessoas. Mas para que ela aí, né, exerça, que a pessoa possa exercer tudo isso em sua plenitude, que atinja e desenvolva todo o seu potencial, é preciso que alguns cuidados básicos sejam tomados. Então, assim, como atrair a pessoa que nos interessa? Como seduzir? Como encantar essa pessoa? Como se tornar mais sedutor ou mais sedutor para o parceiro? Qual é o poder de um lingerie na sedução? Então, nesse livro, a autora mostra que ser atraente não é uma questão meramente física, não. Muito pelo contrário, envolve também atitude e maneira de se portar socialmente. Então, a leitora aí vai encontrar orientações para ser ainda mais sedutora, além de inúmeras dicas que vão tornar a sua vida sexual extremamente gratificante. Então, o livro Sexo, Amor e Sedução é de autoria da personal sexy trainer Fátima Moura e é da editora Rabra. Ela também escreveu esse outro livro aqui, que é bem legal também, que se chama Sexo para Mulheres Casadas, tá? Só que é de outra editora, da editora original, que também vale a pena, é da mesma autora, ok? São esses dois livros que a gente indica esta semana. E vamos ver aí quem é o ganhador deste kit, ó, que kit bonitão, né? O kit da Johnson & Johnson Sensual Massagem. Quem foi, Luana? Do kit, né? Doutora, antes de mais nada, eu quero agradecer muito ao pessoal e dizer para quem não ganhou o sorteio hoje, que não desista, porque na próxima semana pode ser que o kit seja seu, né? Hoje quem ganhou foi o Luiz Martins. O Luiz Martins, ele é da onde? De São Paulo. Já estamos com o e-mail dele e a gente vai encaminhar, né? Ok, Luiz. Então, olha, parabéns. Aproveite bastante o seu kit, né? Curta bem, vê qual que você vai gostar mais, do Ice ou do Hot aqui, né? Eu acho que você vai gostar dos dois, vai aproveitar muito bem, ok? A produção vai passar o e-mail para ele, né? Isso, vai mandar um e-mail para você direitinho, mostrando aí para onde é que você pode vir retirar o seu kit, tá? E aí você vem no prazo de 7 dias para você poder retirar o seu kit Sensual Massagem 2 em 1. É só você se identificar direitinho, ok? Bem, e cada vez mais as pessoas aí que procuram o projeto Ambissex estão encontrando uma maior satisfação sexual e melhorando sua qualidade de vida, porque lá nós oferecemos realmente um atendimento que a pessoa pode confiar, que vai sair de lá com profissionais preparados para tratar da sexualidade. Então, se tiver dúvidas, você precisar se tratar, se você quiser apenas entrar no site lá para ler os textos, ver as enquetes, os vídeos, fique à vontade. É só você entrar em contato através do site, que é projetoambissex.terra.com.br, ou então através do telefone, que é 0 operadora 11 3057 0369. Não se esqueça que saúde sexual faz toda a diferença. E nós já estamos encerrando o programa de hoje, né? Eu quero muito agradecer a participação, né, Luana, de todos e também da sua. Muito obrigada, eu que agradeço. Quem manda um abraço é o Sandro, o pessoal que te acompanha desde o SBT e está hoje presente, Mariana Lima, Nana, o pessoal elogiando muito.
Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo aí pela participação de todos, obrigado por me acompanharem nessa minha trajetória profissional. E na quinta-feira que vem eu estou aqui de volta, às 22 horas, eu espero por você para assistir mais um Sexualmente Nós Queremos Discutir a Relação. Até quinta-feira que vem, um ótimo final de semana.